Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas através dessa videoaula, tá ok? Vocês vão abrir seu livro na página 23 e vamos falar sobre normas técnicas para trabalhos, a famosa regra ABNT. Se eu não me engano, no ano passado, quem estudou comigo, nós já falamos sobre essa regrinha, sobre essa norma. É uma norma padrão para que você possa fazer trabalho de faculdade, escolares, resumo, resenha, monografias, TCCs, tudo isso numa regrinha aí, tá? Página 23 vai falar sobre tudo isso aí. E para você seguir essas regras, você precisa fazer algumas configurações no Word. Nós estamos levando em consideração o Word porque é o editor de texto mais usado, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é o formato do papel, que é o tamanho do papel. Na guia layout da página, logo em seguida você vai em tamanho e vai ver aí qual o tamanho do papel. Normalmente é o A4, mas se não tiver o A4, pode trocar e colocar o A4. Tem que ser o A4, não pode ser outro, senão você perde ponto. Na página 25 ele vai falar sobre margens. O que são margens? É do início, margem à esquerda, por exemplo, é o início da folha e você vai definir aonde você vai começar a digitar a partir da margem da esquerda, do início da folha, tanto superior, inferior, esquerda e direita. O tamanho padrão é esse, ó, 3, 2, 3, 2. Você deve estar vendo. Onde é que eu acho isso, professor? Aconteceu um erro técnico aqui. Depois do erro técnico, acontece nas melhores famílias. Aqui, ó, você vai na guia layout da página, depois de margens, e vai lá embaixo, margens personalizadas, já vai abrir essa página para você, onde você vai poder digitar aí, ó, superior está desfocado, mas vai dar para você ver. Agora sim, superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. É o início da digitação e o limite. É a margem, como se fosse o limite que você vai digitar na sua folha. Depois disso, basta dar OK. Essa parte eu fico despreocupado porque eu tenho trabalhado muito com vocês sobre isso, que é o tipo e tamanho da fonte. Como é que eu faço para escolher? Página inicial, guia página inicial. Depois você vai vir aqui, ó, e vai escolher o tipo da fonte e o tamanho da fonte do lado. Qual é o padrão, professor? São dois, ou Times New Roman, ou Arial. Uma das duas, não pode ser as duas ao mesmo tempo, metade uma, metade outra. Tem que ser as duas, cada uma em um trabalho. Ah, vou fazer um outro trabalho, posso escolher outra fonte? Pode, mas não podem ser duas fontes no mesmo trabalho. E o tamanho tem que ser 12, tá ok? Não 16, não 14. Mesmo que você ache que ficou pequeno ou grande, tem que manter esse padrão. Mesma coisa a fonte. Não gostei da fonte, não importa o que você goste ou não. O que importa é que você tem que seguir a regra, tá ok? E o outro é o espaçamento entre linhas, que é o espaço entre uma linha e outra. Também está lá na guia, página inicial, do lado do baldinho de preenchimento, você vai achar, vai clicar e vai escolher a opção 1,5. Padrão geralmente vem 1,15. Você vai trocar para 1,5. Dando continuidade, nós vamos falar do alinhamento, que é importante. Nós também já trabalhamos sobre isso. São 4 tipos de alinhamento. Vou focar aqui para você ver melhor. Tem o alinhamento à esquerda, tem o centralizado, que geralmente é para título, capa de trabalho, alinhamento à direita e, por fim, tem o justificado, alinhamento justificado, que é o que nós vamos trabalhar no decorrer dos nossos trabalhos acadêmicos, na faculdade, escolares. Tem que ser o justificado, ele vai alinhar tanto à esquerda quanto à direita. Outra opção importante são os parágrafos. Os parágrafos têm que ter tamanho de 1,5, 1,5 cm entre a margem e a outra. Um exemplo de parágrafo, o próprio texto aqui já diz. Ó. Repare que o parágrafo está um pouquinho afastado da margem, tá? Você vai colocar sempre 1,5. Uns dão espaço, outros usam tab, mas na realidade você tem que trocar para 1,5. Todo trabalho oficial, acadêmico, ou nas escolas, precisa ter número de página, para que você possa fazer um sumário. Como é que vai fazer um sumário sem número de página? E para inserir esse número de página, você não precisa ficar colocando manualmente.
Você vai inserir e quantas páginas tiverem, o Word vai colocar o número para vocês. Se você tiver 10 e for para a 11ª, não se preocupa. Quando você partir para a 11ª, ele automaticamente vai colocar 11 naquela página. Como é que eu faço isso? É fácil. Você vai em início, guia, início, a segunda guia. Depois lá no finalzinho você vai achar número de página. Aí você tem que escolher se você quer essa página no início, no fim da página ou em qualquer outro lugar aí, ó, posição atual, que é onde o cursor está piscando, margem da página, que é depois da margem. Geralmente ou é no início da página ou é no fim da página, qualquer um dos dois está certo. Você escolhe, tá aqui uns exemplos, ó. Página 1, aí tem alguns modelos. Você sempre vai escolher o modelo padrão, que é simples. O trabalho tem que ser simples. E embaixo aqui, elementos pré-textuais, que são capas, folha de rosto. Tem também o sumário, tem a introdução. Tudo isso você vai fazer, a gente vai ver nas próximas páginas. Nós chamamos de elementos pré-textuais, que é antes de você começar a digitar o seu trabalho. Vamos lá. Nós temos aqui um modelo de capa. A capa tem que ter autor, aí diz que tem que ser centralizado, caixa alta. O que é caixa alta? Letra maiúscula. Negrito e tamanho 14. Título, centralizado, tudo centralizado. Caixa alta, negrito, tamanho 18. Subtítulo, é opcional. Caixa baixa e tamanho 16. Local, é a cidade onde está a instituição, não é a cidade onde você mora. Você pode estudar lá no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e morar em Caxias. Então você vai colocar o município do Rio de Janeiro. Tá ok? Centralizado, caixa alta, tamanho 14. Por último, a data, tamanho 14, centralizado. Repare que está tudo centralizado, tudo direitinho. Um detalhe, posso botar o logo da instituição? Pode. Vou colocar ele sempre acima do nome da instituição. Vai dar um pouquinho mais de espaço e vai colocar. Mas repare uns espaços entre uma coisa e outra. Fica bem organizado. Posso botar uma margem aqui, uma borda? Não. Não é trabalho de escola. Isso não é cartinha para o namorado ou para a namorada. Isso aqui é uma coisa séria, um documento. Tá ok? Após ver o modelo da capa, nós vamos ver a folha de rosto. Alguns chamam a folha de rosto de controcapa. Mas o nome certo é folha de rosto. Tá aqui, ó. Poxa, professor, é parecido com o modelo da capa. Como se fosse uma capa, com exceção que você não vai colocar mais o nome da instituição. Mas vai colocar o nome do autor, que é você, o título, o subtítulo, se houver. Lá embaixo você vai reparar que tem a cidade e o ano. E aqui no cantinho, você vai ver que tem uma descrição, que seria a natureza, a tese, dissertação, o objetivo do seu trabalho, o porquê que você está fazendo. Logo embaixo também você vai colocar o nome do seu orientador, quem está te orientando. Se forem 2 orientadores, você vai colocar o orientador e o co-orientador. Vai alinhar tudo direitinho. Tem também o tamanho da fonte, que é 14, negrito, itálico, tudo direitinho. É uma vez só isso também. Feito isso, não precisa fazer no seu trabalho mais vezes. Após o erro técnico, que vocês devem ter visto aí, vamos dar continuidade. Após a capa, folha de rosto, você vai fazer um sumário. O sumário é como se fosse o antigo índice, onde você vai colocar os capítulos e as páginas. Tem um sumário simples e tem um sumário mais completo, que eu vou mostrar para vocês na próxima página. Um momentinho. E aqui nós temos um sumário mais completo. Repare o seguinte, 1.0, exemplo, e só lá no final ele colocou o número da página. Tudo alinhadinho à esquerda e também alinhadinho à direita. 2.0, exemplo, página 5 e assim em diante. Tá? Então isso aqui já é um sumário mais completo, mais acessível. Após o sumário, lembrando que você só vai fazer o sumário, pode até separar a capa, mas só vai poder fazer o sumário depois do seu trabalho pronto, que precisa ter o número da página, tudo direitinho, tá ok? E aqui nós temos, após o sumário, a introdução, no qual você vai fazer uma sinopse do seu trabalho. São poucas palavras, poucas linhas,
você vai fazer um resumo do que é o seu trabalho. Aqui um exemplo, e logo aqui embaixo você vai começar a desenvolver o seu trabalho, é o chamado desenvolvimento, onde você vai fazer tudo. Aí você pode fazer 2 páginas, 3 páginas, 10 páginas, tudo com número de páginas. Tá? E para terminar o nosso trabalho, depois da quantidade de páginas que você fez, isso não importa, pode ser muitas, poucas, você precisa fazer a bibliografia ou a referência bibliográfica, onde você vai colocar os sites que você usou, os livros que você usou, porque você não vai tirar tudo isso da sua cabeça. Você precisa ter uma referência, precisa pesquisar. Então você vai sempre usar, por exemplo, em livro, colocar o nome, o sobrenome do autor e logo em seguida vai colocar o nome dele, o nome do livro, a edição e o ano. Tá ok? Isso também vale para sites, tanto site como autores. Pode botar mais de um, quantos você utilizou. E para terminarmos, no exercício da página 35, no qual você vai fazer de acordo com as páginas que nós já vimos. Você vai olhar uma por uma e ver o que ele está perguntando aí. As respostas, a correção nós vamos fazer quando voltarmos às aulas. É claro, sempre valendo ponto. Fiquem com Deus, até a próxima aula.